Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos conversar sobre o tema da sociedade do cansaço e seus impactos no mundo do trabalho. Esse termo da sociedade do cansaço é de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, porém radicado na Alemanha, onde atua na Universidade de Berlim, no campo da filosofia. E hoje então vou estar falando um pouco sobre os conceitos dele, sobre as ideias dele, porém com uma aplicabilidade voltada para o mundo do trabalho, administração de empresas, gestão de pessoas, que é o foco deste vídeo. Um ponto importante para a gente poder iniciar é dizer que ele traz um olhar para a realidade do século XXI. Ele acaba trazendo uma leitura dos impactos desse novo modelo de sociedade que nós estamos vivendo nesse tempo. Se no final do século XX, que era o século passado, a gente viu o impacto disso numa sociedade de controle, a gente viu o Gilles Deleuze, que é um autor francês, que ele vai discutir acerca dessa sociedade de controle, onde a gente via realmente câmeras, controle, vigilância, relógio, tudo isso implicando bastante a vida das pessoas em geral. E agora, no século XXI, a gente acaba vendo então um novo desdobramento da sociedade. Agora, a frase que nós mais ouvimos das pessoas em geral é: eu estou cansado, eu não aguento mais, estou estressado, eu não consigo dar conta de fazer as coisas. E além disso, altas taxas de adoecimento relacionado com o trabalho, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que são problemas que têm afetado a saúde mental das pessoas nos mais diversos segmentos. Claro que haverá segmentos mais estressantes do que outros, mas em geral, a saúde mental das pessoas tem sido afetada de uma maneira bastante significativa, inclusive com relatos de ansiedade relacionada com crianças. Cada vez mais tem sido afetadas também pelo mundo, né, pelo ritmo que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, certo? Então, agora, a grande mudança é que se antes as pessoas elas tinham esse impacto negativo, de começar a perceber esse impacto negativo de todo esse controle, de toda essa pressão sobre si, agora a questão de estar cansado, de não dar conta, muitas pessoas acabam colocando uma carga pesada sobre si próprias, acabam se sentindo culpadas. As pessoas, na hora de buscar um tratamento de saúde, buscar o tratamento psicológico, uma consulta psiquiátrica, e se for necessário alguma medicação, elas se sentem culpadas. A questão delas não conseguirem manter esse ritmo frenético que a gente está vivendo atualmente, eles acabaram se acostumando com esse sistema, com esse ritmo maluco que a gente está vivendo, onde a pessoa está o tempo todo produzindo, onde ela vai dormir muito tarde, relacionado com coisas às vezes de trabalho, ou até mesmo preso nas telas de computadores, celulares e da televisão, e com isso então ela já vai dormir cansada e já acorda com uma sensação de cansaço e passa o dia inteiro, muitas das vezes, se arrastando. Então isso é extremamente prejudicial à saúde, a gente tem visto isso no ambiente de trabalho e nas mais diversas situações, e também até mesmo com estudantes dos diferentes níveis de ensino, como no próprio ensino superior. A gente tem observado estudantes jovens que estudam graduação, estão na fase de graduação, ensino superior, primeira fase do ensino superior, que estão realmente cansados, esgotados física, psicologicamente e emocionalmente, em virtude de uma jornada de trabalho exaustiva, horas de estudo que muitas vezes não encerra após o término da aula. Vamos dizer, quem estuda no período noturno, às vezes chega em casa, tem que virar à noite, tem que fazer uma série de coisas e ela já acorda no outro dia. A gente tem visto pessoas
adoecerem. E agora, a gente, entre outros aspectos também, a gente tem visto adoecimento, exaustão e uma sensação de tédio ou mesmo de uma insatisfação do eu consigo mesmo, que também vai redundar em problemas existenciais que têm afetado as pessoas de diversas maneiras, e as reações elas têm uma grande variação, porque tem pessoas que acabam se isolando nesse momento de dificuldade, de pressão, acabam ficando trancadas dentro de quarto, que acaba sendo uma suspeita, uma possibilidade de depressão, um quadro depressivo, que eu também não sou médico, mas seria um sintoma, mas só que com um sintoma a gente não fecha um diagnóstico, mas já lança a luz sobre isso, uma suspeita de um possível quadro, então, de depressão que tem afetado muitas pessoas, né? E com isso as pessoas têm sido cada vez menos produtivas e até mesmo infelizes, né? A felicidade hoje parece que é uma palavra que não soa bem ou que não entra bem dentro do ouvido das pessoas. Então existe uma grande tristeza, insatisfação, incerteza quanto ao futuro e quanto ao amanhã. E como é que a gente poderia lidar com todos esses estímulos, né? Porque agora a pessoa interessante para o mercado de trabalho, a pessoa útil ao mercado de trabalho é aquela pessoa que, independente das circunstâncias, vai estar produzindo até chegar ao seu esgotamento total, algo mais ou menos semelhante, conforme a gente vê no burnout, ao caso de um palito de fósforo, que ele é aceso, né? E depois, terminado aquele processo, ele vai virar cinza, né? Aquele palito vai estar totalmente desgastado e pronto para ser eliminado, descartado, jogado fora. E muitas pessoas estão com esse tipo de perfil, com esse tipo de esgotamento. E é válida, sem dúvida, políticas de gestão de pessoas dentro das empresas, onde venham zelar pela saúde física e mental dos colaboradores, as diferentes instituições da sociedade, a família, a escola, e no caso falando para organizações e empresas, é importante ter esse tipo de cuidado, de pensar em cuidar da saúde mental, pensar em atividades laborais, pensar em manter, em ter linhas de diálogo aberto e facilidades, né, no sentido de atendimentos quando se fizerem necessários, principalmente no aspecto psicológico. E ninguém deve se sentir mal, culpado ou envergonhado por não conseguir atingir esse ápice, esse ritmo frenético de 24 horas, mesmo porque nós não somos autômatos, nós não somos robôs. E por sermos humanos, nós vamos ter as nossas limitações, né? Nós vamos saber até onde vai o nosso limite e ele precisa ser respeitado. Claro que existem situações específicas que demandam um pouquinho mais de dedicação, às vezes a gente precisa se dedicar um pouquinho mais, situações pontuais, mas a partir do momento que você vive de uma maneira constante o ritmo acelerado, a partir do momento então que todos os dias acaba se tornando um grande fardo, um grande peso na vida da pessoa, a gente acaba observando esses pontos que foram pensados pelo Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano de 64 anos, que vive e atua na Alemanha, e que entre outros temas, como sobre o enxame digital, que fala sobre o volume de informações, mas nesse caso de hoje a gente está falando sobre essa sociedade do cansaço, que é uma marca registrada do século XXI, e é impossível a gente conseguir ser o tempo todo hiperativo, multitarefa ou extremamente funcional. Então a gente não tem essa possibilidade de atender as demandas 24 horas, responder 24 horas, ficar ligado 24 horas, porque a gente precisa também de descanso para a nossa mente, para o nosso corpo, nós precisamos de atividade física, nós precisamos também das interações sociais com amigos, com a nossa família, com as pessoas que nos são preciosas, com as pessoas que nos são queridas. Então, termino
né? Agora eu vou em direção às considerações finais, que cada um possa fazer as suas devidas reflexões a partir daquilo que está sendo colocado aqui, porque certamente todos nós precisamos trabalhar, e uma vez no trabalho nós precisamos ser produtivos, temos os nossos compromissos, as famosas contas a pagar, boletos, que é tão falado por aí no dia a dia. A internet tem milhares de memes aí falando sobre boletos, como motivação para o trabalho, mas é claro que é algo que a gente tem que zelar, que é o nosso nome, as nossas contas, mas uma vez que a nossa saúde física e mental comprometida, a gente não consegue realizar nada. E eu termino falando de felicidade, que muitas das vezes passou a ser visto nessa sociedade como algo utópico, mas na verdade a felicidade, a autorrealização, que nem sempre a autorrealização será sinônimo de felicidade, mas nós devemos encontrar, sim, o nosso propósito, o nosso lugar no mundo, trabalhar de maneira produtiva, mas porém com equilíbrio entre as coisas, não só num ritmo que a gente produz e está se destruindo e adoecendo a cada dia. Acho que o ponto-chave é o equilíbrio, o ponto-chave é nós fazermos as coisas de uma maneira adequada, de modo que sejamos produtivos. Sim, a gente precisa entregar resultados, mas a gente precisa estar bem, a gente precisa estar vivo, a gente precisa estar inteiro, porque uma vez que nós estejamos destruídos ou doentes, a gente não consegue fazer mais nada. É um convite à reflexão, que a gente possa viver com mais equilíbrio e tentar dar conta dos nossos compromissos, mas também, acima de tudo, tendo compromisso com a gente mesmo também, que nos leva a todas as outras realizações de estudos, trabalhos e todas as outras coisas. Então, saudações a todos e sigamos em frente.